Tudo bem com você? Estamos hoje aqui para estudar sobre a lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema o livro de Ruth. Eu sou o evangelista Apolo Eduardo, também sou professor da Escola Bíblica Dominical e quero dizer, sejam todos muito bem-vindos a essa aula da lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical, amém? Vamos então adentrar e falar sobre esta lição que é muito importante. Já estudamos a lição 1, agora vamos para a lição de número 2, que tem datada o dia 14 de julho de 2024. O assunto desta lição é o livro de Ruth. E o texto áureo está localizado em Ruth, capítulo 1, e o verso 1 também, que diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. Então esta é o texto áureo da nossa lição e tem como verdade prática o seguinte: servir a Deus não nos isenta de crise. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel e confiando na provisão divina. Amém? A leitura bíblica em classe está localizada em Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Vamos ler. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, o nome da sua mulher Noemi e o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. O verso 3 diz assim: E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. O verso 5 diz: E morreram também ambos, Malom e Quilion, e ficaram assim esta mulher, desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Então esta é a leitura bíblica em classe, não é isso? Os hinos sugeridos são os hinos 33, os hinos 459 e o hino de número 511, tá bom? Os hinos 33 e 459, creio eu que é bem conhecido, todos saibam, tá bom? Se você não souber o hino 511, você pode estar substituindo pelo hino de número 107, tá bom? Da nossa harpa cristã, que também está relacionado ao mesmo contexto da lição. Então, o hino de número 107 aí pode ser substituído pelo 511 e que tem o mesmo tema dos demais, amém? Então, vamos lá nesse momento, né, para entrar na introdução da nossa lição, que diz assim: O livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem, fonte de inspiração para os judeus e cristãos ao longo dos séculos. O livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir os seus desígnios eternos. Ele transforma tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitória. Ruth nos apresenta Jeová Jireh, o Deus da provisão. A palavra-chave desta lição de número 2 é providência. Então, aqui fazendo um breve resumo sobre o livro de Ruth, começa quando Elimeleque, ele vai embora de Belém de Judá, né, para Moabe. E ali vai ele, a sua esposa e os seus 2 filhos. Porque ali em Belém de Judá, que é a terra do pão, né, segundo a tradução deste nome, Belém de Judá significa terra do pão, faltou pão.
acabou o pão naquela terra. Então eles decidem migrar para os campos de Moabe, e ali ele faz isso, indo juntamente com sua esposa, Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E chegando naquela terra, nos campos de Moabe, eles começam a habitar ali, e a Bíblia diz que Elimeleque vem a morrer. E ali, depois que Elimeleque morre, fica somente Noemi com seus 2 filhos. E os seus filhos casam-se, né? Depois da morte do seu pai, eles vêm a casar com mulheres moabitas. Malom casa-se com Ruth e Quilion casa com Orfa. E então eles passam a viver em família depois da morte de Elimeleque. E a Bíblia diz que logo depois, eles habitaram ali mais ou menos uns 10 anos, morreu também Malom e Quilion. E ficou somente Noemi agora com as suas 2 noras, né? Um luto muito grande naquela casa, pois Noemi perdeu seu marido e agora perdeu seus 2 filhos, e aquelas noras também em luto por perder os seus maridos. Veja só a situação crítica, né, em que elas se encontravam. E ali, depois de algum tempo em Moabe, Noemi, ela decide voltar para Belém de Judá, porque ela teve a notícia que Deus visitou a terra do pão, e agora tem pão, agora tem colheita, agora tem bonança, fartura naquela terra, e ela decide voltar para Belém de Judá. Então, ela comunica, né, às suas noras, e elas decidem voltar. Mas ali, Noemi diz para elas ficarem, né, com seus pais. E então, depois de chorarem, se abraçarem, Orfa decide ficar com seus pais, porque Noemi diz que já estava de idade, não tinha como ter nenhum filho, e que elas também não poderiam esperar, mesmo que ela tivesse um marido hoje, um filho também, esperar até eles crescer para casarem novamente. Então Orfa volta para casa de seu pai, porém Ruth, ela decide seguir com a sua sogra, voltando para Belém de Judá. Então a sua sogra insiste para que ela faça como a sua cunhada, né? Volte também para casa do seu pai, mas ela disse: olha, a partir de hoje, o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Eu não vou me separar de você por nada, e não me fale nada disso mais, porque Deus sabe, e eu quero ser castigado por ele, se somente a morte não me separar de você. Então, naquele momento, você observa que Ruth, ela rompe com Moabe, rompe com os deuses pagãos de Moabe, rompe com a idolatria de seus pais e decide aceitar o Deus de Noemi. Ela disse: olha, a partir de hoje o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Esse é o motivo, na minha concepção, de Ruth entrar na linhagem de Davi e de ser descendente de Cristo, Jesus, o Salvador, porque ela decide romper com a idolatria, os costumes pagãos de Moabe e aceitar ao Deus de Israel. E Deus viu na vida dela que aquilo era algo verdadeiro. Então Deus vai usar de benevolência na vida dessa mulher. Então elas voltam para Belém de Judá. E ali Ruth decide então ir, estava no tempo da colheita, ir aos campos para pegar espigas, né, ali na colheita da cevada. E ela começa catando por uns campos e termina ali catando no campo de Boaz. Boaz era parente de Elimeleque, era parente próximo. E então ela começa a catar ali, e quando Boaz vê aquela mulher catando junto com seus empregados, ele pergunta: quem é essa mulher? E ali o chefe dos seus empregados diz: essa mulher é Ruth, ela é nora de Noemi, que veio de Moabe para cá juntamente com a sua sogra. Então ele chama ela, né? E ali ela se apresenta para ele e disse: olha, a partir de hoje então você não precisa ir catar espigas em outros campos, fique aqui no meu campo. Você vai ter a oportunidade de comer junto com os meus empregados, de beber água junto com eles, e assim nada vai lhe faltar. Então naquele dia ela volta para casa de sua sogra e diz que catou as espigas no campo de Boaz. Ela disse: olha, Boaz é um parente nosso. Então ela continua catando ali naqueles campos. Boaz dá ordem para que os seus
empregados, não deixe apenas o que sobrou, mas que tire do feixes espigas boas para que ela pudesse ter uma boa produção, né? Então, ali ela volta para casa da sua sogra, né, com 25 quilos de cevada, uma grande quantidade, e então agora ela passa a alimentar a sua sogra. Chegou o final da colheita, e agora Noemi disse: minha filha, eu preciso arrumar um marido para você. E esse marido vai ser Boaz, o nosso parente, ele vai ser o nosso remidor. Então, na festa da colheita você vai participar, e depois que ele comer, depois que ele beber, quando ele for deitar, você observa onde ele vai estar deitado. E ali você, quando ele estiver deitado, você descobre os seus pés e deita-se junto aos pés dele. E ali ela fez isso, né? Observou que Boaz, na festa da colheita, ele deitou-se perto de um monte de cevada, e ali ela foi e se deitou aos seus pés. Quando ele acordou de madrugada, ele perguntou: quem é você? Ela disse: eu sou a tua serva, Ruth. Então, ela pede para que ele seja o responsável por ela. E ele disse: olha, tem um outro parente de Elimeleque que é mais chegado do que eu, e eu vou conversar com ele, e se ele não quiser, então eu serei o responsável por você, e eu me casarei contigo. Então ali Boaz se reúne, né, na praça da cidade, junto com esse outro parente, chama 10 pessoas para ser testemunha, e ele fala sobre a situação de Noemi, que precisava vender as terras. E quando ele diz isso, aquele outro parente diz: pois eu vou comprar as terras, eu vou assumir essa dívida. E ele disse: olha, mas você precisa casar-se com Ruth, a moabita, para que possa continuar na família as terras de Elimeleque. Ele disse: não, pois eu não posso fazer isso, porque eu estaria prejudicando a minha herança, e eu passo para você agora, que é o segundo na linha de responsabilidade, as terras de Elimeleque. Então ele ali diante de todos fazem aquele compromisso, o seu parente lhe dar as suas sandálias, porque era um costume da época, quando comprava-se uma propriedade, quando fazia uma troca de terra, a outra pessoa dava suas sandálias, simbolizando ali aquele compromisso. Então Boaz vai, assume, né, as terras de Elimeleque, e ele casa-se com Ruth, né? Então ali ele volta para sua casa, leva Ruth para sua casa, e eles casam e têm um filho, né? E o nome desse filho é Obed. Então nós podemos ver que Deus abençoa a vida de Ruth, ela casa-se com Boaz, e Obed ali vai vir depois Obed vai ser pai de Jessé, e Jessé vai ser pai de Davi, e então da linhagem de Davi vem Jesus de Nazaré. Por isso que o cego Bartimeu, ele vai clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, vamos dar continuidade. Esse é um breve resumo do livro de Ruth para você entender. O primeiro tópico fala a organização do livro. Existe uma organização dentro do livro de Ruth, né? Na Bíblia hebraica, o livro de Ruth pertence à terceira divisão da seção da Taná. Então a Bíblia hebraica aí, ela tem 3 divisões. A primeira seção com um grupo de livro, a segunda seção com 2 grupos e a terceira seção com 3 grupos, né? E aí nós podemos observar que a divisão da Taná, que é a Bíblia hebraica, ela é composta apenas dos livros do Antigo Testamento. A Bíblia hebraica é diferente da nossa Bíblia. Nós podemos observar que na Bíblia cristã, como essa que eu tenho aqui na minha mão, ela tem o Novo e o Velho Testamento. Contém aqui 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Já a Bíblia hebraica, né, que é chamada de Taná ou de Torá, ela é composta apenas pelos livros do Antigo Testamento, classificados aí nessas divisões, tá bom? E aí, o livro de Ruth, ela está na terceira seção, né, da Taná. Essa terceira seção é chamada de Ketuvim, e também de escritos. A primeira seção é chamada de Torá, o Pentateuco. A segunda é a Nevim, que é os profetas. Então, Ruth fica na terceira seção. Então, aqui nós podemos observar que os livros de Ruth,
eles são livros que são lidos publicamente nas festas judaicas, né? Quando nós vamos observar aí no Shavat, que é a festa do Pentecostes, também conhecido como festa das colheitas, os livros de Ruth, Lamentação, Eclesiastes e Esther, eles são lidos publicamente nessas festas, porque são livros históricos que relatam aí também a colheita, né, em Israel. E na Bíblia cristã, enquanto a Bíblia hebraica é dividida em 3 seções, Pentateucos, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composta de 4, né? É o Pentateuco, os livros poéticos, os livros históricos e os livros proféticos. O Pentateuco ele é composto por 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, né? E aí nós temos os livros poéticos, que são também 5 livros. Temos os livros históricos, que são 12, e temos os livros chamados proféticos. E esses livros proféticos têm 2 divisões, que é profetas maiores e profetas menores. Não é maiores e menores pela importância da profecia, não, mas pelo volume literário, né, de cada um desses profetas. Alguns escreveu um livro com apenas um capítulo, com 2, 3, e assim como Isaías, Jeremias, outros aí que o volume é muito grande, então é dividido entre profetas menores, pelo volume literário que ele escreveu, e profetas maiores, tá bom? Pela duração do tempo e o tamanho do volume do seu livro. A autoria e a data. Segundo o Talmud, que é um livro, né, de obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, é atribuído a Samuel. E grande parte de nós, teólogos, também acreditamos que seja Samuel o autor do livro de Ruth, né? Porque quando nós pegamos aí lá em Ruth, capítulo 4, verso 17, nós vamos observar que Samuel, que foi ali quem ungiu o primeiro rei de Israel, né, que foi Saul, ele vai estar muito próximo, muito ligado, né? E aqui, ó, por exemplo, a forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, ou seja, ele parece que esse escritor vivia no mesmo tempo que Davi, no mesmo tempo que Jessé, né? Então, e ele tinha conhecimento, ele sabia quem era veridicamente esses personagens. Então, é atribuído aí a Samuel a autoria deste livro, né? Provavelmente aí na data escrito no século X a.C., amém? O segundo tópico fala o contexto histórico. Foi no tempo dos juízes, né? O contexto histórico deste livro, e nós podemos observar aí que esse período dos juízes, ele foi de 1375 a 1050 a.C., ou seja, cerca de 325 anos aí, aproximadamente, né? O período dos juízes. E esse período dos juízes, ele foi composto por 12 juízes, né, de Israel. O primeiro foi Otoniel, o segundo Eude, o terceiro Sangar, o quarto Débora, o quinto Gideão, o sexto Tolá, o sétimo Jair, o oitavo Jefté, o nono Ibizan, o 10º Elon, o 11º Abidom e o 12º Sansão. E nós também temos aí Samuel, né, que exerceu o cargo de juiz, e Eli também. Então nós podemos observar que nesse período, o período dos juízes, que compreendeu aí cerca de mais de 300 anos, foi o período em que esse livro foi o contexto histórico deste livro de Ruth, né, no período dos juízes. Quem eram os juízes? Os juízes eram geralmente líderes, né, que eram usados por Deus para livrar o povo da opressão dos seus inimigos, né? O período do juízo aí se caracteriza pela liderança política, religiosa e militar de um líder que, por instrução divina, unificava e dirigia as tribos de Israel, né? Então, nos períodos de guerra,
Deus levantava aí um juiz, um remanescente, uma pessoa que conduzia o povo, o exército de Israel, unificava as tribos, então pelejava, né? Porque nesse período do juízo o povo vivia profunda idolatria. Eles adoravam aos deuses, né, pagãos, e nós podemos observar que o povo era entregue por Deus nas mãos dos seus inimigos, e quando o povo se arrependia, o povo se voltava para Deus, então Deus levantava um desses juízes aí para pelejar e ganhar e vencer a guerra pelo seu povo. Então esse é o contexto histórico do livro de Ruth. O terceiro ponto fala o propósito e a mensagem. O propósito do livro de Ruth, existem vários propósitos, né? E eles são, o principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real do qual veria o Messias. Então aqui nós podemos ver no ponto 1, o cetro de Judá, é apresentar Davi, né, como descendente de Judá, a tribo da qual viria o Messias. O amor e redenção também é um dos propósitos desse livro. A mensagem principal do livro de Ruth é o amor de Deus e o seu plano de redenção à humanidade. Assim como Boaz foi o remidor, né, de Ruth, e dessa forma também Jesus Cristo, ele foi o nosso remidor. Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, porque o homem estava destituído, né, da glória, da graça, da presença de Deus. O homem estava aí perdido, sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas Jesus veio para reconciliar o homem com Deus através da sua morte na cruz do Calvário. Amém? Então nós podemos observar que Boaz é o parente remidor, né, que preservou a descendência de Elimeleque, mas também é um tipo de Cristo, nosso Redentor, como eu já falei. Fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth, no terceiro tópico do terceiro ponto, diz assim: o livro de Ruth, uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias do juízo. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir os seus propósitos em um mundo de crescente iniquidade. Então nós podemos observar aí que mesmo num período de infidelidade, no período em que o povo havia virado as costas para Deus, porque Samuel, porque esse povo eles não lembrava mais do que Deus tinha feito por eles, né? Como tirou do Egito, como deu o maná, como deu a terra prometida, como livrou eles dos seus inimigos. Esse povo se esqueceu. E a gente tem essa tendência de se esquecer dos benefícios que Deus nos faz. A gente se esquece e logo volta a pecar contra Deus, se esquece de todos os seus benefícios e começa a ingratidão, né, contra o Senhor nosso Deus. E aqui o povo de Israel, ele também se esquecia, mas no meio desse povo sempre Deus tinha um remanescente, tinha uma pessoa justa, uma pessoa fiel a Deus. Nós estamos vivendo em um período muito crítico, né? Onde a gente pode ver que as pessoas têm se esquecido de Deus, o pecado ele não é mais desagradável aos olhos das pessoas, até mesmo dentro da igreja, pessoas vivem em pecado e não se importam com isso, a sua consciência não o acusa mais, mas sempre Deus vai ter um remanescente. Deus nunca vai ficar sem um representante legal, sem uma igreja que representa realmente a verdadeira mensagem de Deus aqui na terra. Pode acreditar nisso, que mesmo no tempo de crise, mesmo nos tempos de apostasia espiritual como estamos vivendo, os últimos dias da igreja na terra, Deus tem uma igreja e tem um povo separado, um povo que não se mistura com o pecado. Ainda tem pessoas santas, crentes, dispostas a servir a Deus e fazer a sua vontade. Então, a conclusão do livro de Ruth da lição diz: o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios, sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa o seu plano eterno de redenção.
O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel. Isaías 64, verso 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Então, Deus, ele vai ser fiel em todo o tempo. Ele vai ser fiel à sua igreja, fiel ao seu povo, fiel às suas promessas. Aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que for fiel até o fim. Então, nós temos que ser fiel a Deus em todo momento, porque Ele não muda. Mesmo que nós sejamos infiel, Ele não pode ser infiel, Ele não muda. Ele continua fiel conosco, amém? Então, para você que não tem a lição do professor, eu quero responder para você as perguntas, né, que no final da revista é feita. O livro de Ruth como o livro de Ruth é classificado na Bíblia hebraica? Você pode nesse momento pegar a sua caneta, o seu lápis e anotar aí a resposta lá no espaço da sua lição. O livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Taná, a Bíblia hebraica, Ketuvim, hagiógrafos escritos, tá bom? A segunda pergunta é: como e por que o livro é categorizado na Bíblia cristã? Vamos ver? A resposta é: Ruth está categorizado como livro histórico, por seu evidente gênero narrativo. A terceira pergunta é: que evidência aponta para a autoria de Samuel? O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar a contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel, em Ruth 4:17. Né? A quarta pergunta é: qual o contexto histórico de Ruth? O contexto histórico é o tempo dos juízes, tá bom? A principal mensagem do livro de Ruth, qual é a principal mensagem do livro? Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Amém? Então, se essa aula que nós demos nesse momento, ela serviu de bênção para a sua vida, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, a deixar aqui o seu like, né? É muito importante. Comenta aí o que alguma dúvida que você teve sobre a lição, nós vamos estar respondendo nos comentários e eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando as nossas vidas, tá bom? Muito obrigado por ficar conosco até esse momento, que Deus abençoe você. Eu quero orar por você nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta aula que estudamos a respeito da escola bíblica dominical. Continua, Senhor querido, derramando da tua graça, do teu amor sobre as nossas vidas, gravando o conteúdo dessa lição em nossos corações. Abençoa este ouvinte, Pai, este aluno, esse professor, superintendente, cada um dos que nos ouve nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima.